Britney foi uma louca controlada e Joana de Castella foi uma louca presa. Você viu a Britney Spears implorando por autonomia básica, dizendo que não podia decidir sobre o próprio corpo, sobre o próprio dinheiro, sobre a própria vida, e achou que aquilo era o ápice da perversidade moderna. Então, bem antes do século XXI, já existia rei trancando filha, marido tomando o trono da esposa e filho mantendo mãe isolada por décadas enquanto governava em nome dela. E quando eu digo isolada, não é de forma romântica não, porque eu, por exemplo, defendo o isolamento para não ter contato com idiotas. Brincadeira, eu não estou falando de contrato abusivo, eu estou falando de confinamento real. Guarda armada e documento oficial declarando uma rainha incapaz. Porque se você acha que o caso da Britney foi brutal, espera até entender o que fizeram com Joana de Castella, uma rainha legítima que foi declarada louca de forma conveniente quando homens poderosos perceberam que seria muito mais fácil governar em nome dela do que permitir que ela governasse de fato. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai fazer uma coisa que quase ninguém faz quando fala de Joana de Castella. Parar de repetir o apelido a louca como se fosse diagnóstico e começar a perguntar quem ganhou quando essa mulher foi declarada incapaz. Esse vídeo não é sobre romantizar o sofrimento, nem sobre transformar a rainha em mártir pop. É sobre entender como a acusação de loucura pode ser a ferramenta política mais eficiente que já inventaram. Porque quando você chama uma mulher de instável, você não precisa derrotá-la, você precisa só tirá-la da mesa. Vamos começar pelo começo do fim. A Joana se casa com Felipe o Belo, o arquiduque da Borgonha. E o cara era o pacote completo do boy lixo renascentista. Príncipe bonito, no estilo deles, né? Porque olha aqui, sedutor, diplomático, ambicioso até a medula do osso e absolutamente interessado no controle de Castella. No começo do casamento, a Joana nem era herdeira óbvia, ela estava lá no fim da fila, mas a morte do irmão e da irmã mais velha dela muda o tabuleiro geopolítico da noite para o dia. E de repente, aquela mulher que foi criada para ser só um enfeite diplomático vira a chave de ouro de um dos reinos mais ricos e cobiçados da Europa. E é exatamente aqui que o casamento deles deixa de ser um romance dinástico, deixa de ser sobre quem dorme com quem e vira uma disputa de poder sangrenta que acontece até dentro do próprio quarto. É importante abrir um parêntese aqui. Isso não funcionava da mesma maneira em toda a Europa. Na França, por exemplo, vigorava a chamada Lei Sálica, que impedia mulheres de herdarem o trono. Lá, uma rainha podia ser consorte, regente, influência, mas nunca soberana por direito próprio. O trono simplesmente não passava para uma mulher. Já na Espanha, especialmente em Castella, a lógica era outra. Mulheres podiam herdar e reinar plenamente. A própria mãe da Joana, Isabel de Castella, tinha governado como rainha titular. Isso significa que o direito ao trono castelhano não dependia de um homem para se legitimar. Ele podia passar diretamente pelo sangue feminino. Então, por esse motivo, Felipe não era rei da Espanha por direito próprio, ele era rei através dela. A regra era jure uxoris, ou seja, o direito vinha pelo casamento. O trono da Espanha passava literalmente pelo corpo da Joana. E quando o trono de um império depende do corpo e da assinatura da sua esposa, a esposa deixa de ser a mãe de seus filhos e vira uma variável política que precisa ser controlada. Joana era ciumenta? Sim, as fontes históricas indicam crises de ciúmes reais e barracos dignos de casos de família. Era intenso? Também. Ela sofria com traições públicas e humilhantes que o marido esfregava na cara dela. Sofria. Só que, meus queridos, no jogo do poder, cada crise emocional dela, cada lágrima, cada grito de raiva contra as amantes do marido começaram a circular pelos corredores da corte flamenga e espanhola, não como o sofrimento de uma mulher traída, mas como prova irrefutável de que ela estava maluca, o desequilíbrio mental perigoso. Então, o Felipe começou a agir de forma metódica. Começou a afastá-la das decisões políticas, limitar o acesso dela aos documentos de Estado e espalhar embaixadores pela Europa, para construir e solidificar a imagem de que a Joana não tinha a menor condição psicológica de governar sozinha. Ali é que ele fez isso de forma deliberada, bem antes que ela fosse oficialmente declarada louca por um tribunal.
porque é bem claro, ele queria enfraquecer a autoridade dela no dia a dia para fortalecer a posição dele perante a nobreza. A matemática era simples, quanto mais louca ela parecesse, mais rei ele pareceria. Então, enquanto o Felipe minava a imagem da esposa, o pai dela, também o Fernando de Aragão, não estava aceitando perder o controle de Castela. Então, o reino virou um cabo de guerra político entre marido e pai. A Joana, que era a verdadeira rainha, estava bem lá no meio. Enfim, a disputa só foi formalmente resolvida em 27 de junho de 1506 com o Tratado de Villafafila, no qual o Fernando de Aragão se retirou de Castela definitivamente, e aí o Felipe foi proclamado rei júri uxoris, ou seja, aquilo que eu expliquei, rei pelo direito da esposa, e passou a governar em nome dela. Só que esse triunfo durou pouquíssimo tempo. Ele exerceu o poder por cerca de 2 a 3 meses antes de morrer de forma repentina em setembro de 1506. E aí que a história da Joana deixou de ser uma disputa entre dois homens e começou a virar um confinamento. Vamos parar tudo antes e desenhar o sistema para resolver metade da discussão que você vê nesses fóruns de internet. Primeiro ponto inegável da biologia e da lei. Joana era herdeira legítima e soberana titular da coroa de Castela. E Castela, naquele momento da história, em 1500 e bolinha, não era um reinozinho pequeno e falido do interior da Europa. Era a superpotência emergente, o país que tinha acabado de abrir a Rota das Américas, que estava vendo o ouro do Novo Mundo começar a circular nos seus portos, que tinha um território estratégico gigante e estava no centro do jogo da guerra do continente. E para que alguém assumisse, então, no lugar dela o poder da Joana, o que precisaria acontecer? Morte ou incapacidade, certo? Bom, ninguém ia matar a rainha, né? Mas e se ela fosse considerada louca? Aí o pai dela, o rei Fernando de Aragão, podia voltar de Aragão e assumir a regência de Castela. Aí, se o pai morresse, o marido, antes de bater as botas, podia assumir o controle total. Se o marido já tivesse morto, o filho dela, o futuro Charles V, poderia assumir. Você entende o padrão dessa logística de poder? Nunca foi sobre a saúde mental dela. O rótulo de loucura serviu para tirar a autonomia de ir e vir da Joana. Transferiria o poder real, o ouro, o exército e o território. Enfim, quando Felipe morreu naquele ano maldito de 1506, a Joana foi oficialmente, sem intermediários, se tornando a rainha viúva e soberana indiscutível. Não tinha mais marido. Só que o problema é que naquele momento ela estava devastada, ela não estava pensando em política. O casamento dela com o Felipe era o puro suco da toxicidade. Ele humilhava ela e controlava, mas tinha ali um apego real, passional e doentio. O luto que a Joana sentiu não foi aquele protocolar de corte, foi intenso, visceral e desesperado. Então o traslado do corpo do Felipe até o destino final virou o palco perfeito, o teatro a céu aberto que os inimigos precisavam para consolidar de uma vez por todas a narrativa de que ela estava louca. A história que você aprendeu diz que ela saiu arrastando o caixão do marido pela Espanha inteira, abrindo a tampa de noite para beijar o cadáver, num ritual macabro de necrofilia, parecendo noiva do Frankenstein. Mas não foi bem assim. O corpo do rei precisava ser enterrado no panteão dinástico em Granada. Isso era um protocolo de Estado, não foi um passeio de fim de semana que ela inventou. O que aconteceu de verdade é que o luto dela, que era real, profundo, emocional, barulhento e não seguia a frieza que se esperava de uma rainha, foi observado, descrito de forma distorcida e amplificado pelos nobres e diplomatas que estavam do lado do Fernando de Aragão, para ser a evidência final de que ela tinha enlouquecido de vez. Porque o Fernandão, né, depois que tudo isso aconteceu e que a fama de doida começou a se espalhar, voltou pro jogo, a corda toda. Ele usou o estado emocional da filha viúva como uma desculpa jurídica, assumiu a regência de Castela. E aí o cerco em volta da Joana se fechou, porque começaram a gerar murmúrios de que realmente eles tinham que confinar ela de forma física, não só
política. Então o Fernando começou a desenhar. Enfim, esse plano foi se consolidando e aí em 1509 a Joana foi confinada na fortaleza de Tordesilhas e ficou lá por décadas. E quando eu digo décadas, eu não estou exagerando, ela ficou 46 anos presa. Ela envelheceu e apodreceu trancada num palácio que era uma cadeia de luxo. Ela era oficialmente a rainha de Castela, o rosto dela estava nas moedas, o nome dela estava nos decretos, mas na prática ela estava completamente isolada do mundo. O acesso a ela era controlado de forma paranoica por guardas leais ao pai dela e depois leais ao filho dela. Todas as decisões financeiras, políticas e militares do império eram tomadas em nome dela, por um governo exercido formalmente em nome dela, com decisões tomadas por regentes, enquanto ela ficava trancafiada. E aí, quando o pai dela morreu em 1516 e o filho dela, o imperador Charles V, assumiu o poder, ele governou a Europa inteira como se a mãe dele não existisse enquanto pessoa, mas ele manteve o título dela vivo e intocável. Por quê? Porque é o título de Rainha de Joana que legitimava o poder dele em Castela. O sistema é brilhante na sua crueldade, ela não precisava estar fisicamente morta e enterrada para ser considerada politicamente morta. Na verdade, era muito melhor que ela estivesse viva, respirando, mas quietinha na dela. Bastava ser considerada e mantida como incapaz. E essa invenção da capacidade feminina, meus amados, então não é exclusividade do século XVI, é uma ferramenta política, social e familiar que atravessou séculos e continua funcionando até hoje. Toda vez que uma mulher com dinheiro, poder ou voz começa a incomodar o status quo. E aí que vem a parte da história que destrói qualquer ilusão romântica que você possa ter de pai cruel, filho salvador. Aquela ideia de novela de que a nova geração vem para consertar os erros do passado, porque o Charles V, o filho da Joana, quando ele assumiu o comando, ele tinha o mundo inteiro nas mãos para fazer o que ele quisesse. Ele era o imperador do Sacro Império Romano Germânico, ele já estava consolidadíssimo politicamente, tinha o apoio da nobreza, tinha os exércitos mais poderosos da Europa e tinha legitimidade suficiente para governar em seu próprio nome. Se a mãe dele, a Joana, fosse libertada de Tordesilhas naquele momento, o poder do Charles não ia desaparecer num passe de mágica, ele não ia virar um mendigo, ele ia continuar sendo um puta de um cara grande, o herdeiro e governante de fato mais forte do planeta, mas ele não liberou o bom filho, não abriu a porta da cela. Ele manteve a própria mãe, Joana, trancada por mais décadas, até ela morrer velha, doente, esquecida, lá em 1555. E aqui não dá para fingir ingenuidade, dizer, mas a medicina da época. Não seja idiota. Não era a ignorância médica, não era a preocupação afetuosa com a saúde mental da pobre mamãe que estava fragilizada, era cálculo político, frio e psicopata, sociopata. Me explica uma coisa. Se ela realmente era louca e perigosa, por que nunca a destituíram formalmente do título? Por que não deixaram que ela não fosse mais rainha? Destituíssem, né? Tirassem o título. Porque enquanto a Joana estivesse presa e oficialmente classificada como incapaz, o governo do Império Global ficava nas mãos do Carlos de forma limpa, sem um ruído de sucessão, sem uma disputa jurídica de outras facções e principalmente sem o risco da rainha titular acordar num belo dia e tomar uma decisão própria que contrariasse os interesses do filho. E então essa história do filho poderoso manter a mãe politicamente neutralizada para não comprometer a própria coroa é tão familiar que provavelmente você vai se lembrar do vídeo do James VI da Escócia, o filho da Maria Stuart, que aprendeu cedo que ter uma mãe viva envolvida em conspirações internacionais era um risco para sua própria coroa, para sua própria dinastia. Eu não vou me alongar, mas resumindo, quando a Maria fugiu para a Inglaterra em 1568, ela ficou vivendo por quase 19 anos em castelos ingleses, com servos e status. Não era um calabouço, mas ela não tinha liberdade política real. O James simplesmente só enviou cartas pedindo clemência, mas nunca moveu força militar significativa para liberar a mãe.
E não era só impotência diplomática, era cálculo. Uma Maria Stuart livre articulando o apoio católico europeu podia comprometer exatamente o arranjo político que permitiria ao James herdar o trono inglês em 1603. Ele não precisava da mãe solta, ele precisava do caminho livre. Você percebe o podridão se repetindo na história das monarquias? A mãe é tratada apenas como um símbolo biológico de legitimidade. A coroa é o poder real, o exército e o dinheiro. E quando o jogo aperta entre proteger o símbolo materno e sentar no trono, o trono sempre vence. O trono devora a mãe, sempre. A gente pode passar o resto da vida aqui discutindo psiquiatria retrospectiva da Joana. Você pode argumentar, além dos diários da época, que ela teve sim crises emocionais severas. Pode discutir se ela sofreu de depressão pós-parto, se ela tinha trauma de traição ou uma instabilidade emocional agravada pelo luto. O que você não pode discutir, porque a matemática do poder não permite mentira, é que declarar a rainha reinante de Castela como uma maluca incapaz foi a coisa mais extremamente conveniente, lucrativa e perfeita que poderia ter acontecido para todos os homens que orbitavam ao redor dela. Marido, pai, filho, enriqueceram, governaram e construíram impérios em cima do laudo de loucura da Joana. E na política, meus amados, conveniência que gera lucro infinito, raramente, para não dizer nunca, é obra do acaso ou de uma doença infeliz. A doença da Joana foi ser o obstáculo entre o poder e os homens da família dela. Britney, no meio do seu inferno pessoal de conservadorship, teve advogado caro, documentário, mídia global fungando no cangote do pai dela, teve fã acompanhando na porta do tribunal e teve aquela campanha global do Free Britney que fez o sistema recuar de vergonha. Já a Joana de Castela teve um muro de pedra gigante em Tordesilhas, guardas que a impediam de ver a luz do sol e o silêncio complacente de uma Europa inteira que achava natural, né, uma rainha ser trancada por ser emocional demais. E se você, depois de ouvir essa carnificina institucional, ainda acha que chamar uma mulher poderosa de louca, que tem várias, eu até tô para fazer um vídeo sobre isso, né, louca, descontrolada ou histérica, é só um diagnóstico inocente ou uma observação de comportamento, talvez você precise parar de olhar com tanta fascinação pro rótulo de loucura que grudaram na testa dela e começar a olhar com mais nojo e desconfiança pra mão de quem assinou e lucrou com aquilo. E se essa história te deu aquela sensação gelada de isso não ficou no passado não, eu vejo isso acontecendo hoje no escritório ou no tribunal de família, então você já entendeu o recado. Aqui no Stefflix a gente não aceita apelido fofinho, que a história oficial empurra a goela abaixo sem antes perguntar quem foi que encheu o buchinho, o cofrinho de ouro às custas daquele apelido? Porque às vezes a loucura não tá na mulher que chora, grita ou perde o controle no mundo desenhado para esmagá-la. A loucura, a doença real, tá no sistema covarde que precisa desesperadamente que ela pareça louca para poder roubar o que é dela em paz. Enfim, eu já tava finalizando o vídeo e esqueci. Se inscreve no canal, vira membro e nós temos vídeos novos todos os dias às 8 horas da noite. Um beijo e até amanhã pro próximo Stefflix.